Olá, eu sou a professora Ana Paula e hoje nós vamos falar sobre o período embrionário do desenvolvimento humano. Vamos rever um pouquinho o que aconteceu durante o período pré-embrionário que abordava as semanas 1, 2 e 3. Nesse período, então, pré-embrionário, aconteceram vários fatores, vários processos muito importantes durante essas 3 semanas. Eles foram a fecundação, passagem pelo estágio de segmentação até o estágio de mórula, que se chama de totipotente, formação de um blastocisto que inicia a implantação na primeira semana. Na segunda semana, ao final da implantação, a formação de um disco bilaminar, que na primeira era uma lâmina e na segunda 2 lâminas, e a formação da placa pré-cordal. Na terceira semana, os processos mais importantes que nós podemos salientar são a gastrulação, que leva em consequência a formação de um disco trilaminar, a formação da notocorda, que é um processo que induz o início da neurulação, a formação do tubo neural, e a formação de um sistema cardiovascular bem primitivo. Ainda não é um coração, ainda não são os vasos sanguíneos que vocês conhecem. Esta formação da notocorda, ela ocasiona, aqui ela está representada então aqui, o processo notocordal formado, ela induz as células acima dela, então do ectoderma, a migrarem para uma região central ao longo do nosso, agora já chamado então de embrião. Já estamos falando já da quarta semana da vida intrauterina. Bem, a neurulação, que é a formação do tubo neural, é importante que se fale que ela inicia na terceira semana, ainda no período pré-embrionário, mas ela finaliza só no período embrionário mesmo. Bem, então ela ativa, a presença da notocorda ativa as células aqui, ó, acima dela, a entrarem em divisão celular e se afundarem, mergulharem acima da notocorda. Isso visualmente a gente enxerga, a gente visualiza por cima, né, no ectoderma, essa formação dessa linha aqui. Tá? Bem, essas células do ectoderma que afundam, né, levam junto também mais um pedacinho aqui, que depois o ectoderma se recompõe, ficando então 2 regiões de origem do ectoderma. O tubo neural, propriamente dito, com um poro central, um canal do tubo neural, e esta região aqui que são chamadas de cristas neurais. Isso gradualmente vai migrar para o corpo humano. As cristas neurais vão migrar e formar várias regiões, várias células, várias estruturas do corpo humano. O tubo neural se mantém. Então, do sulco formará o tubo, né? Isso aqui é o sulco em si. E as pregas neurais vão formar as chamadas cristas neurais. Que estas sim, as células das cristas neurais se formam ao longo de todo o tubo neural, vão migrar e formar várias regiões do corpo humano. Que regiões são essas? Elas vão formar, essas células vão migrar, vão sair daqui e vão migrar. E isso tudo é acima da notocorda. Então, a notocorda é um processo indutor do tubo neural. Ela não forma o tubo neural, ela induz a formação do tubo neural. As células das cristas neurais, elas vão auxiliar, elas vão migrar dessas regiões ao longo do tubo neural e vão formar quais estruturas? As que migrarem para a região cefálica, próxima então à placa pré-cordal, vão formar toda a região então da cabeça e pescoço. Não todas as estruturas, mas vão dar suporte, vão aumentar essa região cefálica. As que forem ao longo da coluna, os gânglios espinhais. Os gânglios também do sistema nervoso autônomo e as células de Schwann, da glia e as meninges. Então vejam que elas são muito importantes. A má formação do tubo neural ocasiona também a má formação das cristas neurais. E com isso vários outros defeitos podem ocorrer.
Entramos basicamente no nosso período embrionário, que são 5 semanas, que aborda quarta, quinta, sexta, sétima e oitava semana. Quais são os eventos principais que eu quero salientar com vocês? Da mesma forma, eu coloquei aqui os elos da cadeia, para que vocês lembrem que um processo está atrelado ao outro, assim como a formação do tubo neural está atrelada à formação da notocorda, e indo para trás, a notocorda está atrelada à formação das 3 camadas embrionárias. Aqui, no período embrionário, nós vamos salientar o seguinte: quarta semana, o que acontece? A neurulação, a formação dos arcos branquiais, lá na região cefálica, e aí isso é super importante para a nossa disciplina, a formação do que se chama de eminência cardíaca, que é a região que vai formar onde o coração vai ser formado, a formação da fosseta óptica, dos brotos dos braços e do cérebro anterior. Quarta semana, a formação da nossa boca, da boca primitiva, da fosseta nasal, da placa dos braços e dos olhos. Na sexta, o estomoideu, que é uma cavidade incomum entre a cavidade oral e a oral, entre a cavidade nasal e a oral, as placas dos pés, lábio superior, nariz e raios digitais, divisão dos dedos. Sétima semana, a determinação do sexo genético ocasionará a determinação de órgãos genitais masculinos, nesse caso. E no final do período embrionário, os olhos estarão mais próximos, a genitália ainda indiferenciada, mas na oitava semana, ao final da oitava semana, nós já teremos uma formação externa, uma morfologia humana. Por isso que se diz, ao final do período embrionário, o embrião estará morfologicamente diferenciado da sua espécie. Então, nós no início do período embrionário, se pegarmos um embrião na quinta semana, entre várias espécies, nós podemos não diferenciar o humano. Mas lá no final da oitava semana, sim, ali será realmente um embrião humano com características humanas. Então, vamos ver aquele disco do ectoderma, como é que ele vai fechando para formar o tubo neural. Então, essa região aqui, média, tá? Esse aqui é o pedículo, aqui é a região cranial. Nessa região, então, central, esse ectoderma se aprofunda e forma, então, vai fechando. Ele se aprofunda e vai refechando novamente, né? Quando ele vai refechando, ele vai formando o que se chama de um sulco aqui dentro. E vai ficando a região externa aqui, que ainda não fechou, o que se chama de poro. Então, o poro anterior e o poro posterior. E tudo isso vai ser fechado novamente. Então, vai se recompondo esse tubo. Aqui já um pouco mais adiantado, reparem que lá dentro, tá, tem um poro. Tá, desculpa, que lá dentro tem um sulco, e essa região aqui é a região oposta ao pedículo, então a região cranial, e isso aqui chama o poro. Reparem aqui que nós temos então uma região já marcada, que é o poro anterior, oposto então à região do pedículo. Isso aqui já fez o tubo neural e já fechou, e aqui nós vemos um poro posterior e um poro anterior. Quando se faz um ultrassom, quando as gestantes fazem um ultrassom em torno da 11ª semana no período, na idade obstétrica, que significa 9 semanas na idade pós-fecundação, é para observar o fechamento desse poro. Normalmente, o fechamento desse poro atrasado indica uma má formação do tubo neural na região cefálica. Esses poros, eles fecharão. Então, por isso que se verifica. O que se diz assim, eu vou fazer o ultrassom para ver a nuca do bebê. Na verdade, não é a nuca do bebê, é a formação da região cefálica e, em especial, do sistema nervoso central na região cefálica. Né? Se indica isso, o fechamento correto do poro anterior indica a formação do tubo neural na região cefálica corretamente. Isso então vai sendo fechado, 23 dias, nós estamos no início então da 4ª semana.
Ele tem 3 milímetros. Na 5ª semana, se eu saliento aqui para vocês a formação, então, da eminência cardíaca, que é esta região aqui. Então, nós já temos uma região ali onde já há batimentos cardíacos. Não há o coração completo, 2 átrios, 2 ventrículos, mas o início do batimento cardíaco em uma estrutura que são vasos sanguíneos dilatados. E depois vão se fusionar para formar o coração. Nessa 5ª semana também ocorre o aumento dessa região cefálica aqui. Só para vocês terem ideia, isso aqui é a nuca, e tudo isso aqui será formado, então, a cabeça e pescoço. E nessa região cefálica, 3 a 4 já sendo formados de proeminências muito fortes, chamados de arcos branquiais. São eles aqui, aqui e aqui. Então, aqui nós temos a formação do que se chama de 1º, 2º, 3º arcos branquiais ou faríngeos. Eles darão origem à face. E aí a todas as estruturas do rosto do nosso, então, aqui, embrião. Nós estamos aqui com um ser de 4 milímetros. Na 5ª semana, nós temos também além da formação da cavidade cardíaca, nós temos também a migração de células germinativas para a região onde serão formados os órgãos reprodutores. Então, nós temos migração de células do saco vitelínico, de fora do corpo, digamos assim, para uma região próxima aos rins, chamada de crista neural. Essa região fica aqui, ó. Tá? Então, na 5ª semana, células do saco vitelínico migram e vão para essa região chamada de crista neural, crista genital. Na 7ª semana, se o embrião for um embrião do sexo genético XY, ele terá no seu cromossomo Y um gene que é chamado então de gene SRY, significa fator determinante de testículo. Esse gene, uma vez que ele vai ser codificado, transcrito, ele vai produzir uma proteína que determina a formação dos testículos, só que além disso, não é só o testículo, e sim células que habitam os testículos. Então, num embrião do sexo XY, a partir da 7ª semana, nós já temos a transcrição desses genes. E aí a transcrição desses genes determina ou apresenta, faz com que ocorra, essa proteína chamada de fator determinante dos testículos. Qual a consequência disso? Ela induz a formação de células dentro das gônadas masculinas. Que células são essas? As células intersticiais, que vão secretar testosterona, e a partir da 8ª semana, né? E as células chamadas de sustentaculares, que secretam nesse estágio da vida embrionária um hormônio chamado de antimülleriano. Esse hormônio antimülleriano que impede a formação de tubas da trompa uterina e do útero. Então, vocês podem pensar assim, se não tiver esse hormônio, pode ser um embrião do sexo XY, mas com tuba uterina e útero. Pode. Esses são os hermafroditas. Quando ocorre um erro hormonal, pode haver consequências. Então, o indivíduo é do sexo genético masculino e pode ter um sexo biológico feminino. Então, esses são chamados hermafroditas. E aí tem vários estágios, incompleto, completo ou indiferenciado. Bem, com isso, essa produção de testosterona, entendam que ela começa na 8ª semana do período da vida intrauterina, então no período embrionário, até o nascimento, depois ela diminui e na puberdade, próximo da puberdade, o nível de progesterona aumenta até cerca de 67 anos, mais ou menos, até 70 anos são os níveis mais elevados. Se não for um embrião do sexo masculino, sendo um embrião do sexo feminino, XX, a ausência desse fator determinante de testículo
ocasiona na 12ª semana a indução aí sim da formação de tubas uterinas e também do útero. Aqui nós temos então a imagem para entenderem, né, já mais crescido aos 58 dias, de um embrião, morfologia desenhadinha aqui, externo e interno. Reparem que como a barriga é pequena, o abdômen é pequeno, parte do intestino está aqui, ó, no nosso cordão umbilical. Existe uma hérnia umbilical até que o corpo cresça e esse intestino possa entrar dentro da cavidade abdominal. Aqui nós já temos 30 milímetros, então nós entramos com 3 milímetros no período embrionário e saímos com 30, já com 3 centímetros. Embora o pescoço aqui não é bem regionalizado, ele não é curtinho, e a cabeça é quase a metade do corpo do nosso embrião. Como eu falei para vocês, no final do período embrionário já é possível detectar morfologicamente qual é o embrião humano. Então reparem que nesse slide eu coloquei para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 embriões de 8 espécies diferentes. Até aqui não tem como a gente ver quem é humano. São todos muito parecidos, né? No meio do período embrionário, a gente já pode ter uma ideia. Olha, esse não é, parece um peixe, esse não é. Os outros ainda estão um pouco parecidos. E no final do período embrionário, a gente consegue ver que o embrião propriamente dito, humano, é esse moço aqui. Ah, mas já pode nascer? Não, nem pensar. Só que aí a gente já determina morfologicamente quem é o humano nessa comparação. Nós temos aqui peixe, salamandra, tartaruga, galinha, porco, boi, coelho e nós. Então reparem que a morfologia externa, ela se determina ao final do período embrionário. Ao entrar no período fetal, sim, todo mundo já tem essa morfologia correta. É claro, gente, que nessa comparação aqui, aqui 9 meses, nós temos só o homem e o boi, né, a vaca, que tem uma gestação de 9 meses. As demais espécies têm um desenvolvimento num período bem reduzido. Isso é um comparativo entre o início do período embrionário, o meio do período embrionário e o final do período embrionário. Por isso que a gente consegue fazer esse comparativo. Beleza? Com isso, então, nós encerramos a nossa aula de período embrionário, dando seguimento logo a seguir ao período fetal na próxima encontro.